E o Vessone trouxe as últimas informações do Corinthians, juntamente ali com os comentaristas do programa G4 do canal Band Esportes. Eu vou deixar os créditos na descrição desse vídeo aqui. Vou soltar aqui para vocês mais problemas, mais escândalos. Infelizmente, o corintiano não tem um dia de paz. Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o seu like, o seu comentário também. Isso me ajuda aqui muito e me ajuda aí também a chegar na marca de 55 mil inscritos, que falta pouco, fiel. Se você me der essa força aí, logo a gente chega e eu sigo aqui animado, continuando postando novidades aqui do Corinthians para todos vocês, beleza? Então agora sim, vamos lá para o vídeo. Pessoas lá do lado de dentro precisam agir e tem que ser rápido, Romeu Tuma Júnior. Você, como presidente do conselho, tem que ser rápido. Soltou uma nota ontem dizendo, ó, vários... O que está acontecendo? As chapas do clube, do conselho, uma aqui, outra ali, estão mandando um monte de requerimento para ele. Sócios, 200, 300 sócios assinam lá um documento, então o que ele está fazendo? Diz ele que pegou toda essa... É muito requerimento, não dá para ele ficar abrindo a cada um e pedindo uma defesa para o Andrés, e no caso certamente vai sobrar agora também para o Duílio se explicar, para cada uma. Então diz o Romeu que pegou tudo, tá pegando tudo isso e vai fazer um movimento só e uma cobrança só e vai mandar para a comissão de ética e tal, com todos esses pedidos de uma vez só. Só que tem que ser rápido, Romeu. As pessoas têm pressa para colocar toda essa situação a limpo e eu espero que você haja o mais rápido possível, com datas. E ó, que eu nem vou falar da reforma do estatuto, tem que estar na sua mão também e que precisa ir logo para novas punições, um estatuto mais moderno e tudo mais. Eu estou falando desse caso agora. Tá tudo aí, você precisa resolver o quanto antes isso. Olha, meu olhar, Arnaldo, é o seguinte, que a guerra política e tal dentro do Corinthians está tão feroz que não tem mais muro para nada, não tem mais freio. Vai sair, sai esse negócio hoje, saiu ontem do André, saiu hoje do Duílio, amanhã vai sair outro e tal. É aquele governo que está muito fragilizado, que aí vira uma avalanche. As coisas não perde qualquer jeito de esconder. Controle. Perde qualquer controle. Um atacando o outro, o que talvez não é ruim. Vai vazando de tudo. Porque vai vazando de todos os lados e o governo, o poder não consegue mais conter, fazer tal. É isso, essa é a impressão que está me dando do Corinthians. Cada dia é uma coisa, né? A gente vê, está aqui há meses, cada dia acontece um negócio diferente. E aí a gente sempre fala a mesma coisa. Mas será que isso aí vai chegar no campo, não sei o quê? Acho que já chegou. Sem dúvida. Na verdade, né, eu até tinha algumas perguntas para o Vessone, porque o que para mim está ficando claro é isso. Está se aproximando agosto, a data da decisão sobre a saída definitiva do Melo ou não. Dia 9. E aí sai alguma coisa da gestão Melo, vai sair alguma coisa da gestão anterior à renovação de transparência, né? O que me parece é que o torcedor do Corinthians está descrente de qualquer uma das correntes políticas do clube. Isso acontece em outros também, né? Até minha pergunta é assim, o Stabile, presidente interino, ele esteve umbilicalmente ligado com a administração anterior e com essa, ele era um dos vice-presidentes, ou é um dos vice-presidentes dessa. Ele tem condição de levar esse processo até agosto? Ele tem, ou, como você falou, o Corinthians já está sendo governado pelo parlamento, pelo Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma? Essa é a primeira pergunta. A segunda, o que pode vir de agosto? Que tipo de liderança o Corinthians pode ter de um respiro, de uma novidade, ou vai ser empurrado com a barriga com algum governo interino até uma próxima eleição, alguma chapa nova, novos integrantes e tal? Porque o que dá a impressão é que tantos anos de governo, renovação e transparência chegaram no limite e o novo governo de 1 ano e meio não proporcionou a devassa nas contas do clube e pior, enrolou mais o clube. Foi indiciado pela polícia e tudo mais. Então, eu acho que a descrença, e aí é aquilo, né? Nós estamos levando e olhando a concorrência, muitos clubes associativos nessa situação, quando tem essa descrença geral, começam a pensar em outros modelos, né? É melhor vender, é melhor... É o debate da rua. Por que um clube como o Corinthians, num ambiente de descrença política completa,
não vira SAF, não é vendido, né? Porque esse discurso começa a ganhar força a cada denúncia, a cada problema do modelo associativo que a gente conhece há tanto tempo. Mesmo que o modelo do Corinthians, caduco, o estatuto e tal, tenha um pouco mais de representatividade e as torcidas, de alguma forma, também participem mais disso que em outros clubes. O que você vislumbra primeiro, para agosto, esse primeiro momento, enquanto correm essas denúncias, e para o pós-agosto? Até o agosto falta pouco, né? Nós já estamos aí, falta o quê? 18 dias, 15 dias, enfim, um pouco mais. 2 semanas. 2 semanas. Eu não acho que o Osmar vai colocar o pé na porta completamente até isso daí, porque na cabeça do Osmar, que sim, tem alguma ligação, porque ele era o vice-presidente do Augusto, apesar de ter rompido muito rapidamente, mas era o vice dele. Primeiro, ele, na minha visão, né, vendo de fora, o Osmar quer resolver o negócio do Augusto, que é retirá-lo de maneira definitiva a partir de 9 de agosto. Perfeito. Tirou isso, ele vai comprar outras brigas depois, porque aí ele sabe que o Augusto ele resolveu, esse assunto tirou de lado, agora eu vou comprar essa briga com essa outra galera toda, que é renovação e transparência e tal. Então, me parece que as suas atitudes são 2 momentos. E o Romeu é um pouco isso também. Como presidente do conselho, ele vai lá, gente, estou juntando a documentação. Deu dia 10 de agosto, ele começa a tocar pau. Porque, entre aspas, primeiro você tem que tomar uma atitude, você tem que resolver um problema para você entrar em outro. Então, esse eu acho que é um ponto. Saiu Augusto, dia 9 de agosto, que eu repito, se o sócio do Corinthians achar que um presidente que está indiciado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público e que está faltando só um juiz definir se eles vão ser réus ou não, se esse presidente continuar em exercício no Corinthians, a pessoa tem que odiar muito o Corinthians para querer um presidente em exercício indiciado e denunciado pelo MP. Mas ok, dia 9 a gente vai saber. A partir do momento que o Augusto sai, aí o que acontece é a votação para um próximo presidente é no conselho. É só aquela galerinha lá, são os 300 ali, 100 vitalícios, 200 votados para esse triênio agora. E aí ficou um negócio, só que você tá com esse monte de denúncia em cima do Andrés. Eu acho que o Andrés, do Írio e tal, vão tirar o time de campo. E pode pintar ali uma espécie de terceira via, mas é aquela coisa. Quem é terceira via em 16 anos nunca fez nada, certamente alguma ligação teve, virou assessor em algum momento, um diretor. Acho muito difícil pintar, olha, é o seguinte, alguém limpo. Eu nunca tive nada aqui politicamente, eu sou isento de tudo, eu não gosto do A, do B e odeio o C. Pode votar em mim. Olha, eu sinceramente duvido. Primeiro porque tem o lance do filtro, né? Então, por exemplo, eu contei aqui, eu me tornei sócio faz 5 meses. Eu tenho 4 anos e meio de quarentena para esperar. São 5 anos para não fazer nada. Eu tenho que pagar 5 anos de sócio para ter qualquer poder, até de uma votaçãozinha de presidente, de uma votação de impeachment. Eu não posso fazer nada. Então, dentro desse filtro, eles já fazem exatamente para ficar entre as mesmas pessoas. Então, eu tenho muita dúvida se vai acontecer de pintar uma terceira via nesse sentido a partir do dia 9, nessa reunião do Conselho. E só sobre o campo, passando por Massa, hoje a gente começou falando dos problemas políticos do Corinthians, não falamos até agora de Dorival ou Memphis Depay. Sim. Mas a coisa simbólica das atitudes do Memphis e do Dorival se esquecer do nome do presidente do Corinthians, elas demonstram claramente que as coisas, evidentemente, chegaram no campo. Né? Mesmo que o presidente dele tenha conseguido ontem pagar lá para evitar o transfer ban, tudo no afogadilho. É um governo que vai... É como... Eu não sei quem fez essa imagem, foi qual companheiro nosso, como o barco está furado. Foi o Mauro. Foi o Mauro César, né? Falando. E aí você tenta tapar um buraco com a mão, o outro com a outra mão, o outro com o pé, o outro com o outro pé, o outro com. Falei isso várias vezes. E aqui eu falei minha simbologia foi a do prato, né? Aquele do. Equilibrar os. Você roda um, corre em outro, só que aquele tá parando de girar, você vai lá e corre de novo, aí vai no outro. É mais ou menos isso que tá fazendo. Aí, né, Massa, nesse cenário que o Dorival falou, não, foi prometido para mim reforços, né? Vamos combinar que reforço pro time talvez seja a prioridade 100 desses caras, precisam salvar a pele, né? Acho que
Uma das coisas que eu aprendi na vida, né, é que você precisa ter o nome para poder buscar crédito. Essa é uma dificuldade que o Corinthians está enfrentando. O Corinthians não ter contratado ninguém até agora não é porque ele não quis, é porque também o mercado está olhando para o Corinthians nesse novo mundo que o Vessone brilhantemente fez a explanação. Vai vender o que para o Corinthians? Como? Que forma? Que garantia vou ter de receber? Né? O jogador, ele quer jogar no Corinthians em que situação? Né? Amanhã tem protesto, não tem presidente ainda estabelecido. Agora, antes de entrar no campo e bola, que foi essa sua atribuição que você deu a mim, e eu a recebo com muita galhardia né? Eu queria perguntar ao Vessone o seguinte: do Conselho, quem tem condições de se eleger pelas regras do Conselho na próxima eleição? Qualquer um dos 300 lá. Qualquer um dos 300, certo? Porque desde que a pessoa tenha 2 mandatos de conselho. 2 mandatos de conselho. Não pode ser um novatinho ali. Certo. Teve 2, tá então, dentro. cara, acho que essa é a matéria que os sites segmentados, que as pessoas que cobrem o Corinthians fazer um pente fino nessas 300 pessoas e identificar possíveis nomes de pessoas que têm reconhecido sucesso nas suas carreiras, que têm um nome limpo. Esse é um trabalho que precisa ser feito e que, de alguma forma, não tenham tanto comprometimento com as chapas que lá passaram, porque algum vai ter. Eu acho difícil não ter. Algum vai ter, porque para se eleger conselheiro, você precisa estar em alguma chapa. O próprio Augusto foi da base do... Perfeito. O Augusto Melo é tão incapaz que nem isso ele conseguiu fazer, uma devassa do que está para trás. Que a obrigação dele seria abrir tudo já. Vamos combinar que não era tão difícil, né? Tá aparecendo toda hora. Tá na mão dele. Estava na mão dele. Era só pedir pro jurídico e pro financeiro dele. Ele é tão incompetente. E ele acabou com o crédito que o Corinthians ainda tinha na praça. Porque da forma tradicional, a gestão anterior, vem cá, clube e tal, eu te pago lá. Você lembra? Aquela vez eu te paguei e tal. O Augusto naquele tudo ou nada. E eu só pago quem está trabalhando aqui diariamente, né? O resto, a escolha dos boletos, que nunca foram boletos de fora, né? Quem batia na porta tomava. Agora, o Augusto, em 1 ano e meio, ele acabou com o crédito do Corinthians. Esse é o negócio do campo. O Augusto acabou com o campo. O ano e meio do Augusto foi maravilhoso. Trouxe lá o Memphis Depay, até o Memphis Depay. Aí depois, agora, o Corinthians não tem mais crédito. Muito bem, se você está sabendo ou não está sabendo, você vai ficar sabendo agora. Os Gaviões da Fiel já estão aí nas suas redes sociais pronunciando para um protesto que vai ser realizado nessa quinta-feira às 19h10, lá em frente ao Parque São Jorge. A convocação não é só para quem é de torcida organizada, não é só para quem é dos Gaviões ou para quem é de outra torcida organizada. A convocação, ela é para todo corintiano. Então esse é o momento, todo corintiano se unir. Se você mora aqui na Zona Leste, Zona Sul, Oeste, Norte, não importa. Se você tem as condições de se aproximar nesse dia, lá no Parque São Jorge, às 19h10, na quinta-feira, então vamos conosco, porque vamos unir nossas forças, vamos protestar, porque do jeito que está, meus amigos, não pode continuar. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que mostrar a força da Fiel, a gente tem que mostrar que o Corinthians, ele realmente é do povo, porque se ninguém fizer nada, esses caras vão continuar destruindo o Corinthians e vai chegar numa situação pior do que já está. A gente pensa e fala assim, né, pior do que tá não fica? Pode ficar sim. Então vamos unir nossas forças, vamos colocar força total aí, vamos nos unir e vamos comparecer todo mundo lá, todo corintiano que tiver aí as condições de ir, vamos protestar sim, para que tudo seja solucionado, para que quem está ali e deve ser punido seja punido, para uma reforma do estatuto, ou seja, todas as brigas aí, as lutas que a gente sabe que tem, a gente vai lutar por isso e vamos acreditar sim que vai ter uma solução, porque a Fiel, ela é forte. E a Fiel, quando eu digo, eu não falo a torcida organizada, eu falo a Fiel mesmo, a Fiel torcida, o torcedor corintiano, independente se ele vai no estádio ou não, independente se ele mora em São Paulo ou não, Zona Leste ou não, não importa. O corintiano que ama o Corinthians, ele deve se unir e a gente tem essa força para poder fazer esse protesto e fazer com que o Corinthians saia dessa situação. Então, eu ajudo aqui, reforço o que os Gaviões estão falando, convocando aí geral. Eu convoco aqui também, aproveito aqui o meu canal
para convocar você corintiano. E se você tá vendo esse vídeo, mora em outro estado, mora de repente até em outro país, não é de São Paulo, mas você tem um conhecido, um familiar corintiano que é daqui de São Paulo e você sabe que ele tem a condição de estar vindo, então compartilha esse vídeo aqui com ele, manda para ele, conversa com ele, fala, ó, é importante você estar aí representando eu que estou longe, e todo mundo assim se unindo, a gente vai chegar aonde a gente quer. Eu tenho certeza que algo vai acontecer, mas do jeito que está, não podemos permitir que continue. Então, é isso, fiel. Esse foi o vídeo de hoje. Qualquer novidade do Coringão eu trago aqui pro canal, não importa a hora, eu tô sempre aqui atento às notícias. Então se inscreve aí se você não é inscrito, ativa o sino, assim quando eu apenas subo aqui um vídeo você já recebe aí a notificação no seu celular ou no seu computador. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!